Mais um vídeo da série Vamos Entender, e dessa vez eu vou falar sobre ETFs, que são fundos passivos negociados em bolsa. Gente, é um fundo como qualquer outro. Ele tem um regulamento, um administrador, um gestor, tem auditoria, ele está regido sobre as regras da CVM, igual qualquer outro fundo. Se você tem dúvida sobre o funcionamento de fundos de investimento, vai lá no IGTV e assiste meu vídeo sobre fundos de investimento. Agora, esse fundo é um fundo passivo. O que quer dizer isso? O gestor desse fundo, ele não escolhe quais são as ações que entram na carteira do fundo. Esse fundo ele é montado para replicar um índice. Aqui no Brasil, o principal índice é o Ibovespa, que tem um monte de ações que são negociadas todos os dias aqui no Brasil e tem toda uma regra para a constituição desse índice. Então, o ETF, ele vai replicar, ele vai ter exatamente as mesmas ações do índice na mesma proporção, no mesmo peso, no mesmo percentual. Então, ele replica os índices. As cotas podem ser negociadas em bolsa como se fossem uma ação. Então tem os mesmos custos, corretagem e emolumentos. Algumas corretoras não estão cobrando corretagem, mas normalmente tem-se que pagar corretagem ou alguma taxa para a corretora. E além disso, esses fundos ainda têm os custos normais dos fundos, principalmente a taxa de administração que é pago ao administrador para manter esses fundos funcionando. Vantagem desses fundos é o custo baixo. Apesar dos fundos terem esses custos que eu mencionei, de uma forma geral, esses custos são menores do que os custos de fundos oferecidos por banco. É bem verdade que depois da criação dos ETFs, vários bancos reduziram as taxas de administração dos seus fundos. Mas o ETF, você entra e sai a hora que você quiser. Você pode inclusive fazer um day trade, comprar o ETF de manhã e se ele subir de cotação, você pode vender ele no final do dia, o que você não pode fazer com uma cota de um fundo. Isso é o interessante dele negociar como se fosse uma ação. Outra vantagem é a transparência. Você sabe exatamente o que tem dentro da carteira do fundo, então você sabe exatamente o que você está comprando. E o fundo tem muita liquidez, que é a facilidade de você entrar e sair dele a qualquer momento. Como ele é negociado com uma ação, ele é um fundo bastante líquido. Quando o fundo nasce, você tem os agentes autorizados a transferirem as ações para a carteira do fundo e o administrador do fundo ele emite novas cotas. Então a quantidade de cotas do fundo vai depender da quantidade de ações que os agentes autorizados, normalmente bancos e corretoras, colocam dentro da carteira do fundo. Então o agente autorizado compra no mercado as ações do índice que o ETF se refere e coloca essas ações e em troca o gestor dá para esse agente autorizado as cotas. Essas cotas é que são negociadas como se fossem uma ação. Então a quantidade de cotas no fundo pode aumentar ou diminuir. Essa operação de lançamento e cancelamento de cotas garante que o fundo, que o ETF, esteja sempre negociado próximo ao valor justo. Isso é o que a gente chama de arbitragem. É quando grandes investidores, normalmente bancos e corretoras, eles entram fazendo a emissão de novas cotas ou cancelamento de cotas para ajustar o preço. Isso é muito bom para nós, investidores comuns, porque isso garante uma referência de preço desses ETFs, que ele não pode se distanciar muito da carteira teórica. Além disso, no ETF existe o formador de mercado, normalmente uma instituição financeira que é obrigada a dar preço de compra e venda para o ETF. Normalmente uma grande instituição financeira. A bolsa dá algumas vantagens para esse formador de mercado, ele tem custos menores, tem outras vantagens e ele se compromete a comprar e vender as cotas do ETF por um determinado preço. Então isso dá mais liquidez e mais transparência ao ETF, que dá para o investidor mais segurança para usar esse investimento.
Ainda vale a pena mencionar que o fundo pode emprestar as ações que ele tem dentro da carteira. Então vamos pegar o ETF de Ibovespa. Ele tem lá dentro da carteira Vale, Banco do Brasil, Itaú, Petrobras. Existe um mercado de empréstimo de ações. Quem sabe esse vai ser um vídeo que eu vou fazer daqui a pouco, mas o fundo pode emprestar. Esses gestores de fundos long short, eles tomam essas ações emprestadas e pagam um aluguel por essa ação. Então, o fundo, ele tem uma segunda fonte de receita, que é o que ele ganha emprestando essas ações que ele tem na carteira dele para terceiros. Isso se reverte ao fundo, é bom porque diminui os custos do fundo. Você também pode emprestar o seu ETF para alguém. Mais uma vez, esses fundos ou investidores que querem apostar contra o índice, eles podem tomar o seu ETF emprestado e vender esse ETF. Fica tranquilo porque a bolsa garante tudo isso. Isso é uma operação comum no mercado. Como eu disse, quem sabe eu vou fazer um vídeo sobre o empréstimo de ações, mas é uma receita extra que você tem porque você recebe o aluguel. Os ETFs mais importantes negociados aqui no Brasil. O primeiro é o BOVA11. É o ETF de Ibovespa. Ele é um ETF que foi criado pela BlackRock, uma gestora internacional especialista nesse mercado de ETFs, e ele replica a carteira do Ibovespa. Mais de 98% do dinheiro que está dentro desse ETF está investido nas ações do Ibovespa, exatamente na mesma proporção que essas ações se encontram lá dentro do índice. A taxa de administração desse ETF é de 0,3% ao ano. E isso é o que você paga para o administrador. Então o ETF ele não rende exatamente o que rende o Ibovespa. Por quê? Você tem a taxa de administração, você tem a taxa de auditoria, taxas de CVM, então ele varia um pouco, mas mais de 98% da carteira desse fundo está aplicado em ações. Então ele tem o que a gente chama de aderência. Ele tem um comportamento muito próximo ao comportamento do Ibovespa. Outro fundo importante é o IVVB11, que é o ETF do S&P 500, que é o ETF das empresas negociadas na Bolsa de Nova York. É a BlackRock que administra esse ETF e ela cobra 0,23% de taxa de administração. E esse ETF brasileiro, ele compra ETFs na Bolsa de Nova York, que são chamados de IVV. Mais ou menos 98, 99% da carteira desse ETF aqui no Brasil está aplicada em ETFs lá na Bolsa de Nova York. Então é uma forma fácil de você investir na Bolsa de Nova York. As empresas que a gente tem nesse ETF são Microsoft, Google, Apple, Amazon, Facebook, e tem empresas da velha economia, como Johnson & Johnson, tem a empresa do Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, e tem bancos também. Então é um fundo constituído das 500 maiores empresas negociadas em Nova York. Nessa época de pandemia, nas minhas lives, eu tenho dito que uma opção interessante para aquelas pessoas que podem assumir risco é aplicar fora do Brasil, principalmente em grandes empresas que devem sair melhor da crise. Uma forma de você fazer isso é indo na Bolsa de Valores e comprando o IVVB11. Lembra que esse fundo sofre com a taxa de câmbio. Se o real se desvaloriza, a cota sobe. Se o real se valoriza, a cota dele cai, porque o efeito cambial impacta nesse fundo. Existe um outro fundo no Brasil que replica também o índice de Nova York, é um concorrente do IVVB11, é o SPXI11. Nesse caso, o administrador desse fundo é o Banco Itaú e ele funciona muito parecido com o anterior. E para terminar, eu quero falar sobre o fundo de Small Caps. Existe no Brasil um índice
que acompanha a rentabilidade de empresas médias e pequenas. Ele é chamado Small Caps, é a sigla em inglês para pequena capitalização, ou seja, o valor de mercado da empresa é menor, e ele também é negociado na Bolsa de Valores. O símbolo dele é Small 11, ele também é da BlackRock e a taxa de administração desse fundo é 0,24. É uma forma muito eficiente para você apostar nas empresas pequenas que são negociadas na Bolsa. Então, gente, esse é o mercado de ETF. Ele abre muitas possibilidades de uma forma muito eficiente e com um custo razoável. Se você quer mudar a sua carteira, dar uma característica diferente para a sua carteira e principalmente se você está focado em beta, lembra dos vídeos que eu falei sobre ações, a distinção entre beta e alfa? Esse é o melhor instrumento para você aplicar em beta. Então é isso, já sabe, gostou? Curte, comenta, compartilha. Tem dúvida? Pergunta que eu faço conteúdo para você.